Neste momento de quietude, convido você a fechar os olhos do corpo para que os olhos da alma possam se abrir. Sinta a atmosfera ao seu redor mudar. Não é apenas o silêncio de um quarto ou de um espaço físico, mas é o início de um encontro profundo com a eternidade. Você que chegou até aqui carregando o peso de dias difíceis, que sente o coração apertado por incertezas ou que talvez esteja sendo cercado por vozes que dizem para você desistir, ouça com atenção. Há um abrigo que não é feito por mãos humanas. Há uma fortaleza que o vento não derruba e que o tempo não consome. É sobre essa rocha que vamos edificar nossa oração agora, mergulhando nas águas cristalinas e poderosas do Salmo 11. No Senhor me refúgio. Estas são as primeiras palavras que devem ecoar no seu espírito hoje. Antes mesmo de pedir a solução para o problema que tira o seu sono, declare essa verdade: no Senhor me refúgio. Perceba a força que existe nessa entrega. Refugiar-se não é um ato de fraqueza, mas de sabedoria suprema. É reconhecer que, embora sejamos limitados, estamos sob a proteção daquele que é ilimitado. Quando você diz que o seu refúgio é o Altíssimo, você está retirando das mãos do mundo o poder de te destruir. Você está dizendo às tempestades que elas podem até soprar, mas a sua casa está firmada sobre a rocha inabalável. Muitas vezes, ouvimos em nossos pensamentos, ou através de conselhos de quem não conhece a profundidade da nossa fé, a seguinte frase: fugi para o vosso monte, como ave. Essa é a tentação do escape. É o desejo de fugir das responsabilidades, das lutas e dos gigantes que nos cercam. Mas o salmista nos ensina algo diferente. Por que eu fugiria como uma ave para as montanhas, se o Criador das montanhas está comigo? Se você sente vontade de sumir, de abandonar tudo por causa da pressão, entenda que o seu monte de socorro não é um lugar geográfico, mas uma posição espiritual. O seu refúgio é a presença de Deus. É ali que a ave ferida encontra a cura e onde a alma cansada recupera o vigor das águias. Respire profundamente e sinta essa paz invadindo o seu peito. Se você crê que Deus é o seu verdadeiro refúgio, escreva agora mesmo nos comentários: o Senhor é a minha fortaleza. Ao fazer isso, você materializa sua confiança e fortalece a corrente de fé que nos une neste momento. O inimigo, por vezes, age nas sombras. O Salmo nos alerta que os ímpios armam o arco e põem as flechas na corda para atirar, nas trevas, aos retos de coração. Talvez você se sinta assim hoje, como se estivesse sob um ataque invisível. São palavras mal lançadas, inveja, calúnias ou até mesmo pensamentos de autossabotagem que tentam atingir o centro do seu propósito. Eles miram no seu coração porque sabem que é de lá que procedem as saídas da vida. Mas escute bem, aquele que te guarda não dormita. Nenhuma flecha lançada nas trevas tem o poder de derrubar aquele que caminha na luz. O arco do inimigo pode até ser forte, mas o escudo de Deus é impenetrável. Você não precisa temer o terror noturno nem a seta que voa de dia, pois o Senhor se coloca à sua frente como um guerreiro invencível. A pergunta que ecoa através dos séculos nos atinge agora com força total: se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? Olhe para o mundo ao seu redor. Parece que os valores estão invertidos, que a justiça falha e que as bases da sociedade e das famílias estão se esfarelando. Quando os fundamentos da sua vida parecem abalados, quando a economia falha, quando a saúde fraqueja ou quando a confiança é quebrada, o que você faz? A resposta não está em tentar reconstruir os fundamentos com as próprias mãos, mas em olhar para o alto. O justo não se desespera porque sabe que o seu fundamento principal não é deste mundo. O seu fundamento é a palavra que nunca passa, é a promessa que nunca falha. Se o chão sob seus pés parece ceder, lembre-se de que você tem asas espirituais para voar acima do caos. Acalme seu coração. Nada do que você está passando é desconhecido pelo Pai. Se você sente que este vídeo está trazendo o alento que sua alma precisava, aproveite para se inscrever neste canal e fazer parte desta comunidade que busca a luz e a prosperidade espiritual todos os dias. Sua presença aqui é um testemunho de que você não desistiu. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Esta é a visão que muda tudo.
Enquanto olhamos para as notícias, vemos confusão. Enquanto olhamos para os problemas, vemos obstáculos. Mas quando olhamos para o trono, vemos governo. Deus não está desesperado com o que acontece na terra. Ele não perdeu o controle. Ele permanece sentado no trono, e de lá, seus olhos observam e suas pálpebras provam os filhos dos homens. Nada escapa ao seu olhar clínico e amoroso. Ele vê a sua luta secreta, ele vê a lágrima que cai no travesseiro quando ninguém está olhando, e ele vê a sua integridade mesmo quando você é tentado a agir de forma errada. A prova pela qual você passa não é para a sua destruição, mas para o seu fortalecimento. O ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado. O Senhor prova o justo, não para puni-lo, mas para validar a sua fé e prepará-lo para bênçãos ainda maiores. Há um propósito em cada deserto e uma lição em cada vale. Não murmure diante da prova, mas adore. A adoração no meio da dor é o som que abre as portas do céu. É o perfume que sobe ao trono e move o coração de Deus. Você está sendo preparado para governar sobre as situações que hoje tentam te escravizar. Imagine agora uma chuva de bênçãos caindo sobre a sua vida. O Salmo diz que sobre os ímpios o Senhor fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isso significa que a injustiça tem prazo de validade. Aqueles que tramam o mal, que usam da má-fé para te prejudicar, encontrarão o limite estabelecido pelo juiz de toda a terra. Você não precisa buscar vingança com as próprias mãos. A justiça pertence ao Senhor. O vento tempestuoso que hoje sopra contra você será o mesmo vento que levará para longe toda a palha e toda a sujeira que tentaram manchar a sua caminhada. Descanse na justiça divina. Deixe que o Senhor lute as suas guerras enquanto você se ocupa em amá-lo e servi-lo com alegria. Seu coração já sente uma leveza diferente, não sente? Compartilhe este vídeo agora com 3 pessoas que você sabe que estão passando por um momento de provação e precisam saber que Deus está no controle. Seja um canal de luz e ajude a fortalecer a fé de quem caminha ao seu lado. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Sinta o olhar de Deus sobre você neste exato momento. Não é um olhar de julgamento severo, mas um olhar de pai que se orgulha do filho que persevera. Ter o rosto de Deus voltado para nós é a maior riqueza que um ser humano pode possuir. Significa ter o seu favor, a sua graça e a sua proteção constante. Quando o Criador olha para você, a escuridão se dissipa, a depressão perde a força e a esperança floresce como um jardim no meio do deserto. Você é amado com um amor eterno, um amor que não depende do seu desempenho, mas da bondade intrínseca de Deus. Continue respirando essa presença. Deixe que as palavras do Salmo 11 penetrem em cada célula do seu corpo, trazendo cura onde há dor e clareza onde há confusão. O refúgio está pronto. O trono está estabelecido. O olhar de Deus está sobre você. Não há o que temer. As flechas do inimigo perderam o alvo, os fundamentos da sua fé foram reforçados e a vitória já foi decretada nas regiões celestiais. Caminhe com a cabeça erguida, pois você é filho do rei, e o rei cuida de cada detalhe da sua história. A jornada pode ser longa, mas o destino é a glória e a paz plena. Mantenha essa conexão, pois o que estamos construindo aqui é uma muralha de proteção espiritual. Cada palavra proferida é um tijolo na reconstrução das áreas da sua vida que foram devastadas. Sinta a força que emana dessa oração, uma energia que renova suas forças e te dá coragem para enfrentar o que quer que venha pela frente. O Senhor é justo, e Ele não permitirá que a sua esperança seja envergonhada. Aquilo que parecia ser o fim é apenas o prelúdio de um novo e glorioso começo. Seus inimigos verão a sua mesa preparada e o seu cálice transbordando, não por seu mérito, mas pela fidelidade daquele em quem você decidiu se refugiar. Esteja atento aos sinais de Deus no seu dia a dia. Ele fala no silêncio, no vento suave e na paz que excede todo o entendimento. Guarde este vídeo em sua playlist de orações favoritas e ouça-o sempre que o mundo tentar te convencer de que você está sozinho. Você nunca está só. A legião de anjos está acampada ao seu redor, e o capitão das hostes celestiais marcha à sua frente. Siga em frente com fé, pois o melhor ainda está por vir.
A luz que brilha em você é mais forte do que qualquer sombra que tente te cercar. Confie, ore e contemple as maravilhas que o Senhor fará na sua vida a partir de agora. Permaneça nesse estado de recepção. Sinta a batida do seu coração desacelerar, encontrando o ritmo da confiança. Quando o Salmo 11 nos diz que o Senhor está no seu santo templo, ele está nos lembrando que existe uma ordem superior regendo o caos aparente. Muitas vezes, olhamos para as nossas vidas e vemos peças soltas, planos que não deram certo ou feridas que parecem não cicatrizar. Mas, do alto de seu trono, o Criador vê o quadro completo. Ele vê a tapeçaria da sua existência sendo tecida com fios de ouro, mesmo quando você só consegue enxergar o avesso do tecido, cheio de nós e pontas soltas. Nada na sua vida é um erro. Cada desafio que você enfrentou até este momento serviu para forjar o caráter e a força que você possui agora. Você não é um sobrevivente, você é um vencedor em plena formação. Aprofunde-se agora na ideia da prova. O Senhor prova o justo. Por que Deus permitiria a prova se Ele nos ama? Imagine um mestre artesão trabalhando com o barro. Ele aplica pressão, ele molda, ele retira o excesso e, por fim, coloca a peça no forno. A pressão não é para esmagar, mas para dar forma. O calor do forno não é para destruir, mas para tornar a peça eterna, resistente e útil. Se você está passando por um período de pressão intensa, entenda que você está nas mãos do grande artesão. Ele está removendo de você o que não serve mais, o orgulho, o medo, a autossuficiência e as amarras do passado. Ele está te preparando para suportar o peso da glória que está prestes a ser revelada na sua vida. A prova é o selo de que você tem um propósito grande demais para ser vivido sem preparação. Sinta essa segurança invadindo o seu ser. Se você aceita esse processo de refinamento e confia que o melhor está sendo moldado em você, deixe o seu testemunho nos comentários com a frase: "Eu confio nos planos do Senhor". Esse ato de fé declara ao universo que você está pronto para o próximo nível de sua jornada espiritual. Lembre-se das flechas mencionadas pelo salmista. Elas são lançadas na escuridão, visando os retos de coração. No mundo espiritual, a escuridão representa a ignorância, a fofoca, a traição e o desânimo. Quantas vezes você se sentiu atingido por algo que nem viu de onde veio? Uma notícia ruim inesperada, um comentário maldoso pelas costas, uma sensação de vazio sem explicação. Mas ouça o que o Espírito diz: a proteção de Deus não impede que a flecha seja lançada, mas impede que ela te destrua. O Senhor é o seu escudo. Quando a flecha do desânimo tentar penetrar sua mente, lembre-se de que você está revestido pela armadura da luz. A luz dissipa a escuridão e revela as armadilhas antes que elas se fechem. Você caminha em um terreno seguro porque o Senhor ilumina seus passos. Muitos perguntam: se os fundamentos forem destruídos, o que fará o justo? Talvez o fundamento da sua saúde tenha sido abalado. Talvez o fundamento da sua vida financeira pareça instável. Ou quem sabe o fundamento de um relacionamento importante tenha sofrido rachaduras profundas. Quando as estruturas humanas caem, é para que possamos descobrir a estrutura divina que nunca se abala. O justo não reconstrói sobre a areia das circunstâncias, mas sobre a rocha da fé. Se você perdeu algo, foi para que o espaço fosse limpo para receber algo infinitamente superior. Não lamente as ruínas do que passou, celebre o terreno limpo para o que Deus vai erguer. Onde houve escassez, haverá transbordamento. Onde houve tristeza, haverá uma alegria que contagia todos ao seu redor. Este é o momento de fortalecer a sua conexão com esta corrente de luz. Se este conteúdo está sendo um bálsamo para a sua alma, não se esqueça de salvar este vídeo. Ter essa mensagem guardada é como ter uma reserva de paz para os momentos em que o mundo lá fora gritar muito alto. Ouça-a sempre que precisar se lembrar de quem você é e de quem te guarda. Pense agora na justiça de Deus. O Salmo 11 nos garante que o Senhor ama a justiça e que o seu rosto olha para os retos. Ter o rosto de Deus voltado para você significa que você está sob a atenção direta do Criador. Imagine o sol brilhando sobre uma semente, dando a ela a energia necessária para romper a terra e buscar o céu. É assim que o olhar de Deus age na sua vida.
Ele energiza seus sonhos, ele desperta seus talentos adormecidos e ele garante que a justiça prevaleça a seu favor. Aqueles que tentaram te humilhar testemunharão a sua exaltação. Não porque você busque vingança, mas porque a lei da semeadura é implacável. Você semeou lágrimas, mas colherá cânticos de vitória. Você semeou bondade, e a bondade te alcançará nos caminhos mais improváveis. A calma que você sente agora não é passageira. É a paz de Cristo, que excede todo o entendimento humano. É a paz de quem sabe que o trono do Senhor está nos céus e que de lá emana todo o poder e autoridade. Nada é difícil demais para ele. Nenhuma porta é pesada o suficiente para que ele não possa abrir. Nenhuma corrente é tão forte que o seu toque não possa quebrar. Liberte-se agora de todo o fardo da ansiedade. Entregue as suas preocupações nas mãos daquele que sustenta as galáxias e que, ao mesmo tempo, conhece o número de fios de cabelo da sua cabeça. Você é precioso. Você é uma obra-prima em andamento. Considere a importância de espalhar essa esperança. Existem tantas almas sedentas por uma palavra de conforto como esta. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que você ama. Ao fazer isso, você planta sementes de fé no coração alheio e atrai para si uma colheita de bênçãos compartilhadas. A prosperidade começa quando aprendemos a transbordar o que recebemos do alto. Deus observa os filhos dos homens. Ele observa com paciência, com misericórdia e com um desejo profundo de se revelar a cada um. Talvez você tenha passado muito tempo tentando resolver tudo sozinho, correndo de um lado para o outro, buscando refúgio em lugares que só te trouxeram mais cansaço. Pare agora. O seu refúgio é o Senhor. Volte para casa, para o centro da vontade de Deus. É ali que o medo se dissipa e a coragem renasce. No Senhor me refúgio. Repita isso mentalmente até que cada fibra do seu ser acredite plenamente. A ave não precisa mais fugir para o monte, ela agora descansa no ninho seguro da providência divina. Sinta a libertação ocorrendo neste exato momento. Amarras emocionais que te prendiam ao passado estão sendo cortadas. Sentimentos de culpa, de insuficiência e de rejeição estão sendo lavados pela graça que emana desta oração. Você é perdoado, você é aceito e você é capacitado. O Senhor prova o justo, e você está passando na prova com a força que Ele mesmo te concede. O fogo não te queima, ele apenas te faz brilhar mais forte. O vento tempestuoso não te derruba, ele apenas limpa o seu caminho. O que os outros chamam de crise, você aprenderá a chamar de oportunidade. O que os outros chamam de fim, você verá como rito de passagem para uma nova estação de milagres. Visualize as janelas do céu se abrindo sobre a sua casa, sobre o seu trabalho e sobre os seus projetos. A prosperidade que o Senhor tem para você não é apenas financeira, mas é uma prosperidade integral, paz de espírito, saúde vibrante, relacionamentos restaurados e um propósito de vida claro. Você não foi chamado para a mediocridade, mas para a excelência. Você não nasceu para ser cauda, mas para ser cabeça. O olhar reto de Deus está sobre você, validando cada passo dado em direção à luz. Mantenha os seus olhos fixos no trono. Ignore as flechas que caem inofensivas ao seu lado e caminhe com a certeza de que a vitória não é uma possibilidade, mas uma promessa garantida pelo selo da eternidade. A cada palavra desta oração, a sua fé se torna mais robusta. O Salmo 11 deixa de ser apenas um texto antigo e passa a ser uma realidade viva no seu dia a dia. Você entende agora que a verdadeira segurança não vem do que você possui, mas de quem te possui. Você pertence ao Altíssimo. Você é propriedade exclusiva do Criador. Por isso, nenhuma arma forjada contra você prosperará. Cada língua que se levantar contra você em juízo, você a condenará pela sua integridade e pela justiça divina que te defende. Desperte o guerreiro espiritual que existe dentro de você e tome posse da autoridade que lhe foi dada. O mundo pode tremer, os fundamentos podem oscilar, mas você permanecerá inabalável, pois o seu fundamento é o eterno. Continue mergulhado nessa atmosfera de adoração e confiança. Deixe que a lírica sagrada penetre nos reconditos mais profundos da sua alma, iluminando as áreas que ainda estavam em sombras. Você está sendo restaurado de dentro para fora.
A cura interior está acontecendo agora. Traumas antigos estão perdendo poder sobre as suas decisões presentes. Você é livre para amar, livre para sonhar e livre para realizar as grandes obras que foram planejadas para você antes mesmo da fundação do mundo. A jornada continua, e a cada passo, a luz se torna mais brilhante, o caminho mais claro e a presença de Deus mais tangível ao seu lado. Siga com fé, pois o Senhor é justo e o seu amor por você é infinito. Considere agora, por um instante, a majestade do trono que governa todas as coisas. O Salmo 11 nos transporta para além das nuvens, para um lugar onde a confusão da terra não alcança. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Quando você se sente pequeno diante de um problema gigantesco, quando a conta bancária parece insuficiente para as necessidades, ou quando o diagnóstico médico traz uma sombra de medo, lembre-se, o trono não está vazio. Existe um governo espiritual que sobrepuja qualquer governo humano ou circunstância terrena. Você não é um órfão no universo, jogado à mercê do acaso. Você é súdito de um rei cujo poder não conhece limites e cuja bondade é a medida de todas as coisas. Essa consciência de que Deus está em seu templo deve trazer um descanso profundo à sua alma. Descansar não significa que os problemas desapareceram, mas que você transferiu a responsabilidade da solução para quem realmente pode resolver. Imagine-se agora entregando cada uma de suas preocupações nas mãos desse rei. Sinta o peso saindo de seus ombros. O governo de Deus é marcado pela justiça e pela paz. Ao reconhecer a soberania dele, você alinha a sua vida com o fluxo da abundância divina. Nada do que você precisa é difícil demais para quem sustenta as galáxias com o sopro de sua boca. Se você sente que esta palavra está trazendo clareza para o seu momento atual, escreva agora nos comentários: o Senhor governa a minha vida. Ao declarar isso, você reafirma sua posição de fé e convida a ordem divina para organizar cada área do seu caos. O salmista prossegue dizendo que os olhos do Senhor observam e suas pálpebras provam os filhos dos homens. Há uma profundidade poética e teológica nessa imagem. O olhar de Deus não é passivo, é um olhar que discerne as intenções mais íntimas. Ele vê a motivação por trás de cada ato seu. Ele vê o sacrifício que você faz em silêncio, a ajuda que oferece sem esperar nada em troca e a integridade que mantém mesmo quando ninguém está olhando. Esse olhar é a sua maior segurança. Se o mundo te julga mal ou se alguém tenta manchar a sua reputação, descanse no fato de que o Juiz Supremo conhece a verdade. O seu veredito é o único que realmente importa, e ele se agrada daquele que caminha com o coração reto. A prova mencionada no Salmo, o ato de provar os filhos dos homens, é comparada ao teste de metais preciosos. O fogo não existe para destruir o ouro, mas para remover a escória. Talvez você se sinta hoje em meio ao calor de uma fornalha. As pressões no trabalho, as crises familiares ou os conflitos internos parecem estar em um ponto de ebulição. Mas entenda, o ourives está sentado ao lado da fornalha. Ele não permitirá que o calor seja maior do que você pode suportar. Ele está apenas garantindo que, ao final desse processo, o seu brilho seja tão intenso que as pessoas verão a glória de Deus refletida em você. A prova é o anúncio de uma promoção espiritual. Ninguém recebe autoridade sem antes ser testado na fidelidade. Aproveite este momento de profunda reflexão para se inscrever em nosso canal. Aqui, alimentamos a sua fé diariamente para que você suporte as provas e alcance as promessas. Faça parte desta família de vencedores. O Salmo 11 também nos traz uma advertência severa e necessária sobre a justiça divina. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isso pode parecer assustador à primeira vista, mas para o justo, para aquele que busca a luz, essa é uma promessa de livramento. Significa que o mal tem um limite intransponível. Aqueles que usam o poder para oprimir, que semeiam a discórdia e que vivem na prática da maldade, colherão o fruto amargo de suas próprias escolhas. Você não precisa se desgastar tentando combater o mal com as mesmas armas do mundo. A vingança não te pertence, a justiça pertence ao Senhor. Quando você entrega a sua causa a Ele, o tribunal celestial entra em ação. O vento tempestuoso que atinge o ímpio é o mesmo vento que limpa o horizonte para o justo.
O que para alguns é destruição, para você será a remoção de todos os obstáculos. Sinta como se um vento purificador estivesse soprando agora através da sua história, levando embora toda a inveja, todo o mal-olhado e todos os planos que foram arquitetados contra a sua felicidade. A poeira está baixando, e o que restará será apenas o que é sólido, o que é verdadeiro e o que foi plantado pelo próprio Deus. Você está sendo blindado por uma proteção que o dinheiro não compra e que os exércitos humanos não podem romper. Compartilhe esta oração com 3 pessoas que você sabe que estão passando por injustiças ou perseguições. Seja o mensageiro que anuncia que o Senhor está atento e que a justiça está a caminho. Ao transbordar essa esperança, você abre as comportas para que mais bênçãos fluam em sua direção. Porque o Senhor é justo, ama a justiça, o seu rosto olha para os retos. Esta é a conclusão gloriosa desse trecho. Imagine o rosto de Deus voltado para você, como um sol que aquece e ilumina. Não há sombra que resista a esse brilho. Ter o olhar favorável do Criador significa que as portas que estavam fechadas começarão a se abrir de forma sobrenatural. Oportunidades que você nem imaginava baterão à sua porta. Pessoas influentes se sentirão movidas a te ajudar, sem que você precise pedir. A retidão do seu coração atrai o favor divino como um imã. Continue caminhando na verdade, mesmo que o caminho pareça estreito, pois o destino final é um lugar de honra e de plenitude. Sinta a paz que essa verdade traz ao seu espírito. Você não precisa mais viver na defensiva, sempre esperando o próximo ataque. O seu foco agora é o trono, é o templo santo, é a presença constante do Altíssimo. A ansiedade é substituída pela certeza de que tudo está sendo conduzido por uma inteligência infinita e um amor incondicional. A cada respiração, receba uma nova dose de coragem. O medo é uma ilusão que tenta te paralisar, mas a fé é a realidade que te faz avançar. Você está seguro. Você está guardado. Você é amado além de toda a compreensão humana. Permaneça nesse fluxo de gratidão. Agradeça antecipadamente pelas vitórias que seus olhos ainda não viram, mas que o seu coração já sente. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E hoje, através do Salmo 11, a sua fé foi reconstruída sobre bases indestrutíveis. O mundo pode mudar, as circunstâncias podem oscilar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Você é uma testemunha viva do poder de Deus. Caminhe com a dignidade de quem sabe que é protegido pelo próprio Rei do Universo. Salve este vídeo para ouvi-lo sempre que sentir que os fundamentos estão sendo abalados. Use-o como um escudo espiritual em meio às batalhas do cotidiano. A voz da verdade deve ser sempre mais alta do que a voz da dúvida. Você nasceu para prosperar, para ser luz e para viver uma vida de propósito e significado. No Senhor você se refugia, e nele, você encontrará tudo o que precisa para ser plenamente feliz. Seguiremos nesta jornada, mergulhando ainda mais fundo nos mistérios da fé e nas promessas que o Pai tem reservadas para aqueles que o amam e nele confiam. Deixe que essa atmosfera de serenidade penetre agora nos poros da sua alma. Imagine que você está diante de um vasto vale, onde o vento sopra trazendo ecos de verdades antigas. O Salmo 11 não é apenas um poema de proteção, é um manual de resistência para o espírito que se recusa a ser dobrado pelas circunstâncias. No Senhor me refúgio, você declarou. Mas o que significa, na prática, refugiar-se no invisível quando o visível parece estar desmoronando? Significa que você decidiu que a sua paz não está à venda. Significa que você compreendeu que o seu centro de gravidade não é o saldo bancário, não é a opinião alheia, nem mesmo a ausência de problemas. O seu centro de gravidade é a presença real daquele que sustenta os mundos. Quantas vezes a sua mente, como uma ave assustada, tentou voar para montes de escape? O monte do isolamento, o monte da negação ou o monte do desespero. O mundo sussurra constantemente: fuja. Esconda-se. Desista. Não há mais jeito para você. Mas a voz que emana do Salmo 11 te chama de volta para o eixo. Por que fugir se o Criador de todas as rotas de fuga está dentro de você? A verdadeira segurança não é a ausência de perigo, mas a presença de Deus no meio dele.
Você pode estar no centro de uma batalha feroz, ainda assim, habitar o refúgio mais seguro do universo. É uma fortaleza que não se vê com os olhos carnais, mas que se sente na coragem renovada que brota do seu íntimo agora. Sinta essa força se manifestando. Se você sente que a sua coragem está sendo restaurada neste instante, escreva aqui nos comentários: minha fé é o meu escudo. Ao registrar essas palavras, você fixa essa verdade em seu subconsciente e fortalece a egrégora de luz que estamos criando juntos. Observe a estratégia do adversário. Ele arma o arco nas trevas. O ataque que mais nos assusta é aquele que não vemos chegar. É a dúvida que surge do nada, é a ansiedade que aperta o peito sem um motivo aparente, é a sensação de que algo ruim está prestes a acontecer. O salmista descreve as setas postas na corda, prontas para atingir os retos de coração. Mas entenda o segredo espiritual aqui contido: as setas do inimigo só encontram alvo se você baixar o seu escudo da fé. Quando você se mantém firme no Senhor, essas setas perdem a força antes mesmo de tocarem a sua aura. Elas caem por terra, inofensivas, transformadas em cinzas pela luz que você emana. Você é um alvo impossível para as trevas quando a sua mente está blindada pela palavra. Muitos se desesperam perguntando: se forem destruídos os fundamentos, o que pode fazer o justo? Esta pergunta parece ecoar nos dias de hoje, onde as instituições tremem e as certezas humanas se desfazem. Mas o justo não se desespera porque ele sabe que existem fundamentos que o olho humano não pode tocar. O seu fundamento não é a economia deste sistema, é a providência do reino. O seu fundamento não é a sua força física, é o vigor do espírito. Se o mundo tentar derrubar as suas bases externas, é para que você descubra que a sua base real é eterna. Nada que é essencial pode ser tirado de um filho de Deus. A sua essência é divina, e o que Deus plantou em você, nenhuma mão humana pode arrancar. Acalme seus pensamentos. Deixe que a frequência desta oração reorganize suas emoções. Aproveite este momento de conexão para tocar no botão inscrever-se. Fazer parte desta comunidade é garantir que, todos os dias, você terá um lembrete poderoso de que os seus fundamentos estão seguros no Altíssimo. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Visualize esse trono agora. Não como algo distante e frio, mas como o centro de comando de onde emana todo o amor e toda a justiça que você precisa. O trono está acima das nuvens carregadas da sua vida. Enquanto você vê a tempestade, Deus vê o sol que brilha acima dela. De lá, seus olhos estão atentos. O Criador não está distraído. Ele está observando a sua perseverança. Ele vê cada vez que você escolheu o caminho da honestidade em vez do atalho fácil. Ele vê cada vez que você engoliu o choro e decidiu confiar. Esse olhar atento é a garantia de que a sua recompensa está sendo preparada nos mínimos detalhes. O Senhor prova o justo. Receba essa palavra com maturidade. A prova não é para te ferir, mas para te validar. Assim como o aço é temperado no fogo para se tornar inquebrável, a sua fé está passando por um processo de endurecimento espiritual. Você está se tornando mais forte, mais sábio e mais resiliente. O ímpio e o que ama a violência não suportam esse olhar de Deus, pois a própria alma deles se sente consumida pela luz da verdade. Mas para você, que busca o que é reto, esse olhar é um bálsamo. É o reconhecimento de que você é um soldado aprovado, pronto para herdar as promessas que foram reservadas para este tempo. Sinta o peso das correntes caindo. A opressão que tentava calar a sua voz está perdendo o domínio. O Senhor olha para os retos, e no seu olhar há cura. Há restauração para os anos que foram consumidos pela dor. Há uma renovação completa na sua visão de futuro. Onde você via um muro, o Senhor agora te mostra uma ponte. Onde você via um deserto, as águas do Espírito começam a brotar. Você não é fruto do acaso, você é um projeto planejado pelo arquiteto do universo. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam entender que os fundamentos delas não foram destruídos, apenas estão sendo trocados por fundamentos mais fortes. Seja um instrumento de Deus para levantar quem está caído. Porque o Senhor é justo, ama a justiça. O rosto de Deus olha para você.
Imagine a face do Criador iluminando o seu caminho. Quando ele olha para você, as sombras do passado não têm mais onde se esconder. Toda mentira que contaram sobre você, toda injustiça que você sofreu em silêncio, está sendo levada ao tribunal do céu agora mesmo. A sentença é de favor e de graça. Você não precisa provar nada para ninguém. O seu valor está selado pelo sangue da aliança eterna. Sinta a dignidade voltando para o seu coração. Você é um príncipe, uma princesa no reino de luz, e a sua herança é a paz que ninguém pode roubar. A jornada que estamos trilhando através deste salmo está apenas começando a revelar os seus tesouros mais profundos. Sinta como seu espírito está mais leve, como se uma carga invisível tivesse sido removida. O Senhor ama a retidão e Ele honrará a sua busca pela verdade. Permaneça nesse fluxo de gratidão e expectativa. O que está para acontecer na sua vida nos próximos dias será o reflexo direto dessa entrega que você faz agora. O refúgio é real, o trono é eterno e o olhar do Pai é a sua bússola. Salve este vídeo para que, nos momentos em que o barulho do mundo tentar te confundir, você possa retornar a este porto seguro. A voz do Espírito continuará a falar ao seu coração, guiando cada passo seu em direção à prosperidade integral. Você nasceu para brilhar com a luz do reino, e nenhuma treva, por mais densa que seja, poderá apagar a chama que Deus acendeu em sua alma. Respire fundo, receba essa paz e prepare-se para caminhar como alguém que conhece o segredo da vitória inabalável. Mergulhe agora em um silêncio ainda mais profundo, aquele que reside no centro do seu ser, onde as vozes do mundo não conseguem alcançar. Imagine que cada palavra deste salmo é uma gota de orvalho caindo sobre uma terra seca e sedenta. Você tem caminhado por desertos áridos, enfrentando o calor das provações e a poeira das decepções, mas agora, o Senhor te convida a beber da fonte da sua proteção inabalável. No Senhor me refúgio. Sinta a textura dessa frase. Ela não é apenas um conceito teológico, é um escudo vibrante que se estende ao seu redor. Refugiar-se em Deus é como entrar em uma fortaleza de pedras milenares enquanto a tempestade ruge do lado de fora. Você ouve o trovão, você vê o raio, mas nada pode tocar a sua paz, porque a sua vida está escondida naquele que é o princípio e o fim de todas as coisas. A ave que o salmista menciona, aquela que é tentada a fugir para os montes, representa a nossa inclinação humana para o escape. Diante de uma dívida, de um conflito familiar ou de uma crise existencial, o nosso primeiro instinto é bater asas e sumir. Fugi para o vosso monte, como ave, dizem os medos em nosso pensamento. Mas a oração do Salmo 11 nos ensina a resistir a esse impulso de fuga. Você não precisa fugir, porque o lugar onde você está agora pode se tornar o seu monte sagrado. Se o Senhor está com você no vale, o vale se torna um santuário. Se Ele está com você na fornalha, as chamas perdem o poder de queimar. Pare de tentar escapar das situações que Deus deseja usar para te promover. Fique firme. Respire. O Senhor é o seu monte, e Ele não se move sob os seus pés. Neste instante, sinta a renovação das suas forças. Se você sente que está parando de fugir e começando a enfrentar seus desafios com a força do alto, escreva nos comentários: eu não fugirei, pois o Senhor é comigo. Esse ato de coragem espiritual envia uma mensagem clara ao mundo invisível: você não é mais uma presa, mas um guerreiro sob a proteção do Rei. Considere as flechas que são preparadas nas trevas. O inimigo da sua alma é astuto, ele não costuma atacar sob a luz do dia, onde você pode se defender facilmente. Ele usa a sombra do anonimato, o veneno da maledicência e a sutileza do desânimo. Quantas vezes você se sentiu ferido por algo que nem sabia explicar? Um cansaço extremo que surgiu do nada, uma tristeza repentina que nublou o seu horizonte. Essas são as flechas lançadas na escuridão. Mas escute bem, para quem habita no esconderijo do Altíssimo, não existe escuridão que Deus não possa iluminar. O escudo que te protege é feito de luz pura. Quando a flecha do mal tenta atravessar essa barreira, ela é desintegrada pela santidade que te envolve. Você é intocável quando está mergulhado na presença de Deus. Se forem destruídos os fundamentos, o que pode fazer o justo? Esta é a pergunta que assombra quem confia apenas no que pode ver.
Se a sua base era o seu emprego e ele se foi, se a sua base era um relacionamento e ele acabou, se a sua base era a sua saúde e ela fraquejou, parece que o mundo acabou. Mas o Salmo nos convida a olhar para os fundamentos eternos. O justo não se desespera porque o seu fundamento principal é a justiça de Deus, e essa ninguém pode destruir. Enquanto as bases da terra oscilam, a base do reino de Deus permanece intacta. Você está sendo convidado a reconstruir a sua vida sobre o que é eterno. O que é temporal pode ser abalado, mas o que é espiritual é inabalável. Deus está removendo as bases de areia para que você aprenda a construir sobre a rocha. Permita que essa verdade traga um alívio imediato ao seu peito. Se você está buscando essa reconstrução espiritual, aproveite para se inscrever neste canal. Juntos, estamos edificando fundamentos de fé que nenhuma crise mundial ou pessoal poderá derrubar. Você faz parte de um mundo melhor que começa dentro de cada um de nós. O olhar de Deus, mencionado pelo salmista, é um olhar que atravessa as aparências. As suas pálpebras provam os filhos dos homens. Imagine a precisão de um joalheiro analisando uma pedra preciosa. Ele não olha apenas para o brilho superficial, ele busca as impurezas ocultas para poder retirá-las. Assim é o Senhor com você. Ele conhece as suas lutas, os seus medos mais profundos e as suas maiores esperanças. Ele te prova não para te condenar, mas para extrair o melhor que existe em você. Há tesouros escondidos na sua alma que só a pressão da prova pode revelar. Não tema o teste, pois o professor está ao seu lado, soprando as respostas ao seu coração e garantindo que você saia dessa experiência mais sábio e mais resiliente do que quando entrou. A justiça de Deus é como um fogo purificador. O Salmo fala sobre o fogo e o enxofre que caem sobre o ímpio, mas para você, esse fogo é a luz que aquece e guia. Existe um limite para a maldade. O Senhor odeia a violência e a opressão. Aqueles que usam a sua força para esmagar os pequenos ou para semear o caos encontrarão a barreira intransponível da justiça divina. Você não precisa se preocupar em fazer justiça com as próprias mãos. O tempo de Deus é perfeito, e a sua balança nunca erra. Descanse o seu coração. Aquele que te persegue terá que se entender com aquele que te protege. A sua única tarefa é manter-se reto, manter-se em paz e confiar que o juiz de toda a terra fará o que é certo no momento exato. Compartilhe agora esta mensagem com 3 pessoas que você sabe que se sentem injustiçadas ou perseguidas. Ao enviar esta oração, você está estendendo a elas o refúgio do Altíssimo e participando ativamente da manifestação da justiça divina na vida do seu próximo. A promessa final deste trecho é de uma beleza indescritível: o seu rosto olha para os retos. Ver o rosto de Deus é o ápice da experiência espiritual. Significa que não há mais barreiras entre você e o Criador. Significa intimidade, aceitação e favor absoluto. Quando o rosto de Deus se volta para você, todas as portas que estavam trancadas recebem a chave da providência. Onde havia escassez, começa a brotar a abundância. Onde havia confusão, estabelece-se uma clareza cristalina. Você começa a ver as situações como Deus as vê. O que antes parecia um desastre, agora você entende como um livramento. O que parecia um atraso, você percebe como um tempo de preparação. Ter o olhar de Deus sobre a sua vida é ter a garantia de que você nunca caminhará sozinho. Sinta essa conexão agora. Deixe que a energia desta oração circule por todo o seu corpo, do topo da cabeça à planta dos pés. Há uma cura profunda acontecendo neste momento. Feridas emocionais de anos atrás estão sendo seladas pelo toque do Espírito. A amargura está sendo substituída pela doçura da esperança. O Senhor é justo e Ele ama a justiça que você pratica. Ele se orgulha da sua resiliência. Você é o motivo da alegria de Deus. Imagine o sorriso do Criador ao ver que você, apesar de tudo, escolheu confiar nele. Essa é a maior vitória que você pode conquistar: manter a sua fé intacta em meio ao caos. Mantenha essa frequência elevada. O Salmo 11 é um decreto de vitória para todos os que decidem fazer do Senhor o seu refúgio. Não importa quão afiadas sejam as flechas ou quão escura seja a noite, a luz do trono de Deus é soberana. O governo celestial está em pleno exercício sobre a sua casa, sobre os seus filhos,
sobre a sua saúde e sobre os seus projetos. Nada pode revogar o que Deus determinou para você. Os planos dele são de paz e não de mal, para te dar o fim que você tanto deseja. Caminhe com a certeza de que você é vigiado por um amor que nunca dorme e defendido por um poder que nunca falha. Salve este vídeo em sua lista de reprodução favorita e volte a ele sempre que sentir que as bases da sua vida estão sendo testadas. Deixe que estas palavras se tornem a sua trilha sonora interna, abafando o ruído das críticas e das incertezas. Você está subindo o monte da santidade, e de lá a vista é maravilhosa. Você verá os seus inimigos se dispersarem e as suas bênçãos se multiplicarem. O Senhor é reto, e Ele conduzirá os seus passos por caminhos de águas tranquilas e pastos verdejantes. A retidão do seu coração é o seu passaporte para uma vida de milagres contínuos. Confie, receba e viva a plenitude do que foi preparado para você desde a fundação do mundo. A paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarda agora o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A cada instante que passamos aqui, mergulhados nesta oração, uma nova camada de proteção é adicionada à sua vida. É como se uma armadura invisível, mas extremamente poderosa, estivesse sendo forjada ao seu redor. Sinta o peso da glória de Deus, que não é um fardo, mas uma substância que te dá autoridade espiritual. Você não fala mais como alguém derrotado, mas como alguém que conhece o segredo do esconderijo do Altíssimo. As palavras que saem da sua boca agora têm o poder de abençoar, de curar e de abrir caminhos. Use essa autoridade com sabedoria. Declare palavras de vida sobre a sua família, declare prosperidade sobre o seu trabalho e declare saúde sobre o seu corpo. O Senhor está ouvindo, e os anjos estão prontos para agir em seu favor. Permaneça neste fluxo de gratidão. A gratidão é a chave que mantém as janelas do céu abertas. Agradeça pelo que você já tem e pelo que ainda está por vir. Agradeça pelas portas que se fecharam, pois elas te livraram de caminhos tortuosos. Agradeça pelas batalhas, pois elas te tornaram o gigante que você é hoje. O Senhor ama a sua disposição de adorar no meio do vale. E, porque você o honra, Ele te honrará diante de todos. O rosto dele brilha sobre você agora, trazendo uma luz que nunca se apaga e uma esperança que nunca morre. Siga em frente, pois o reino de Deus está dentro de você, e onde quer que você vá, a vitória te seguirá. Neste instante, convido você a mergulhar ainda mais fundo no mistério da soberania divina que o Salmo 11 nos revela. Imagine que as paredes deste refúgio onde você se encontra agora são feitas de uma luz inquebrável. Do lado de fora, o mundo pode estar em chamas, as tempestades podem estar arrancando árvores milenares pelas raízes, e o som do trovão pode tentar abafar a voz da sua esperança. Mas aqui dentro, no silêncio da presença do Altíssimo, existe uma frequência de paz que nada pode interromper. No Senhor me refúgio. Sinta como essa frase se torna um selo de segurança em sua fronte. Você não é mais alguém que corre sem rumo, tentando se esconder das adversidades. Você é alguém que encontrou o esconderijo secreto, o lugar onde o medo não tem autoridade e onde a ansiedade é obrigada a se ajoelhar. Pense naquelas flechas mencionadas pelo salmista, as que são preparadas nas sombras. No cotidiano da vida, essas flechas tomam a forma de pensamentos intrusivos que dizem que nada vai dar certo, de palavras de desânimo proferidas por pessoas próximas, ou de circunstâncias que parecem armadilhas invisíveis. Mas há uma revelação poderosa para você agora: a flecha que é lançada na escuridão só pode atingir o que pertence à escuridão. Como você decidiu caminhar na luz, como você decidiu que o seu refúgio é o Senhor, você se tornou uma criatura de luz. E a luz, por sua natureza, dissolve o que vem das sombras. Cada ataque arquitetado contra a sua mente, contra a sua família ou contra os seus sonhos está perdendo a força neste exato momento. A proteção de Deus não é apenas uma barreira física, é uma blindagem espiritual que desvia o mal antes mesmo que ele se aproxime do seu campo de visão. Respire essa confiança. Se você sente que a proteção de Deus está se tornando uma realidade palpável ao seu redor, deixe registrado nos comentários: minha vida está protegida pela luz. Ao fazer isso, você materializa sua fé e a ajuda a iluminar o caminho de outros que também buscam esse refúgio. Considere a pergunta crucial:
se forem destruídos os fundamentos, o que pode fazer o justo? Vivemos em um tempo onde tudo parece líquido, onde as certezas de ontem se tornaram as dúvidas de hoje. Talvez você sinta que as bases da sua própria vida foram abaladas. Pode ser uma estrutura financeira que ruiu, um pilar emocional que se quebrou ou uma fé que foi testada até o limite. Mas ouça o que o Espírito diz: quando os fundamentos da terra tremem, é para que você descubra os fundamentos do céu. O que é construído sobre o esforço humano pode cair, mas o que é edificado sobre a rocha da palavra é eterno. Se você perdeu o que era passageiro, é porque o Eterno está preparando o terreno para algo que o tempo não pode consumir. Não chore sobre as ruínas, olhe para o arquiteto que já está traçando os planos de uma reconstrução gloriosa. Aproveite este momento de renovação e inscreva-se neste canal. Aqui, nós nos recusamos a olhar apenas para as ruínas, nós olhamos para a reconstrução divina. Faça parte desta comunidade que escolhe erguer fundamentos sobre a rocha da espiritualidade e da fé inabalável. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Esta visão é o remédio para toda angústia. O templo santo não é apenas um lugar físico, mas é o estado de santidade onde Deus habita. E o seu trono, elevado acima de todas as crises políticas, econômicas ou pessoais, é o ponto de comando do universo. Quando você olha para o trono, você percebe que não há pânico no céu. Deus não está surpreso com a sua situação. Ele não está tentando descobrir uma solução de última hora. Do seu trono, ele governa com uma sabedoria que abrange o passado, o presente e o futuro. Se ele é o rei, e você seu herdeiro, então a autoridade do trono está disponível para você. Reivindique agora a ordem divina sobre o caos da sua vida. Declare que a paz do trono governa o seu coração e que a providência do templo supre todas as suas necessidades. O olhar de Deus, que o Salmo descreve como pálpebras que provam os filhos dos homens, é um olhar de puro amor refinador. Imagine que esse olhar é como raio laser que cura, que remove o que é doente e preserva o que é saudável. Ele vê a sua integridade. Ele vê quando você escolhe o silêncio em vez da briga, quando você escolhe a oração em vez da reclamação. O Senhor prova o justo não para ver se ele vai cair, mas para mostrar ao próprio justo quanto ele já consegue ficar de pé. A prova que você atravessa hoje é o seu treinamento para o governo de amanhã. Não rejeite a disciplina da prova, pois ela é o selo de que você é considerado capaz de carregar grandes responsabilidades no reino. Sinta a libertação de toda a autocrítica e de todo o sentimento de inferioridade. Você está sendo observado por um pai que se orgulha da sua jornada. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam saber que Deus as está observando com olhos de aprovação e não de julgamento. Seja um instrumento que leva esse alívio ao coração de quem se sente desamparado. O destino dos que amam a violência e a injustiça é comparado a um vento tempestuoso e a laços de fogo. Isso nos ensina que a desordem moral gera o seu próprio castigo. Mas para você, que busca a retidão, a justiça de Deus é uma canção de liberdade. A chuva que cai sobre o ímpio é o sol que brilha sobre a sua colheita. Não guarde rancor contra quem te feriu. A justiça divina é perfeita e ela se encarregará de colocar cada coisa em seu devido lugar. Libere o perdão agora, não porque o outro mereça, mas porque você merece ser livre. Ao perdoar, você corta os laços que te prendiam ao agressor e se permite voar para as alturas da paz que o Salmo 11 promete. O seu rosto olha para os retos. Imagine a beleza desse encontro. Ter o rosto de Deus voltado para você é o fim de toda a solidão. É a confirmação de que você é visto, conhecido e amado. Na luz desse rosto, todas as mentiras que o mundo contou sobre você desaparecem. Você não é o seu erro. Você não é o seu fracasso. Você não é a sua dor. Você é o reflexo da retidão de Deus manifestada na terra. Sinta essa identidade sendo restaurada agora. Sinta a dignidade voltando aos seus ombros como uma veste real. O Senhor ama a justiça, e Ele ama a justiça que Ele mesmo plantou em você. Continue mergulhado nessa atmosfera. Deixe que a cadência lírica desta oração cure as feridas da sua alma que ainda sangram. O Salmo 11 é uma âncora lançada na eternidade.
Enquanto o navio da sua vida balança sobre as ondas da incerteza, a âncora mantém você firme. Você não será levado pela correnteza do desespero. Você permanecerá onde Deus te colocou, crescendo em graça, em sabedoria e em poder. A prosperidade que você busca já começou a germinar no solo da sua fé. O que começa no espírito, em pouco tempo, se manifestará na matéria. Prepare-se para testemunhar milagres que desafiam a lógica humana, pois você serve ao Deus que criou a própria lógica. Salve este vídeo para ouvi-lo sempre que a noite parecer longa demais. Faça dele o seu refúgio auditivo, um portal para a presença de Deus no meio da sua rotina. À medida que você ouve estas palavras, a sua mente é reprogramada para a vitória. O medo dá lugar à convicção, e a dúvida dá lugar à visão clara. Você está se tornando inabalável. O mundo pode até te ver como alguém comum, mas nos céus você é conhecido como um justo, alguém cujo rosto o Senhor se agrada de olhar. A cada palavra proferida aqui, uma nova dimensão de esperança se abre. O Salmo 11 é um cântico de guerra e de paz ao mesmo tempo. É a guerra contra o mal e a paz com o Criador. Você está do lado vencedor. Não importa quão alto os ímpios preparem seus arcos, eles nunca atingirão o trono onde a sua vida está guardada. Descanse na certeza de que a justiça prevalecerá. Descanse na certeza de que o seu fundamento é eterno. O Senhor é justo, e Ele ama você com um amor que ultrapassa todas as definições humanas. Caminhe agora com a certeza de que o rosto de Deus ilumina cada centímetro do seu caminho, transformando pedras em degraus e desertos em jardins. Sinta a plenitude desta entrega. Você não está apenas ouvindo uma oração, você está participando de um ato de consagração da sua vida ao Altíssimo. Deixe que a energia desta mensagem transborde para todos os que cruzarem o seu caminho hoje. O mundo precisa da luz que você carrega. Você é um canal da paz divina, um embaixador da esperança em um mundo sedento por verdade. Siga em frente, pois o Senhor está no seu santo templo, e você está no coração dele. A vitória não é apenas um destino final, é o modo como você caminha a partir de agora, sob o olhar atento e amoroso daquele que é a sua fortaleza e o seu eterno refúgio. A tranquilidade que preenche o seu ser neste momento é o sinal de que a sua oração foi ouvida. Não há mais necessidade de gritar por socorro, pois o socorro já chegou e habita dentro de você. O Senhor ama a retidão e Ele honrará cada passo seu dado em direção à luz. Sinta-se abraçado pela misericórdia que se renova a cada manhã. O que era velho passou, e tudo se fez novo. Você é uma nova criatura, protegida, provada e aprovada pelo olhar do Rei. Deixe que essa certeza seja o seu guia constante, hoje e para todo sempre, enquanto você caminha para um futuro cheio de propósito, paz e prosperidade integral sob a proteção inabalável do Salmo 11. Sinta o peso suave da presença divina que agora repousa sobre seus ombros. Ao chegarmos neste momento de profunda comunhão, olhe para trás, para os minutos que passamos mergulhados na sabedoria do Salmo 11, e perceba como a sua alma já não é a mesma. O medo que antes ocupava os espaços vazios do seu peito foi substituído por uma substância muito mais densa e brilhante, a convicção. A convicção de que você não está à deriva. No Senhor você se refugiou, e esse refúgio se provou ser a base mais sólida que qualquer ser humano poderia desejar. Imagine que cada palavra desta oração foi um fio de luz que teceu uma vestidura de glória ao seu redor. Você está revestido. Você está pronto. Muitos olham para o mundo e veem apenas os fundamentos sendo destruídos. Veem a injustiça prosperar e o arco do ímpio ser armado nas sombras. Mas você, filho da luz, aprendeu a olhar para o alto. Você aprendeu que o trono do Senhor está nos céus e que nada, absolutamente nada, escapa ao seu olhar de justiça. Quando o mundo te disser para fugir como uma ave para o monte, responda com a autoridade de quem conhece o seu Pai. Diga às montanhas de problemas que o Criador das montanhas é o seu abrigo. Diga à tempestade que o Senhor é o mestre dos ventos. Você não foi chamado para o isolamento do medo, mas para a manifestação do poder de Deus no meio da realidade. A sua fé não é uma fuga, é um enfrentamento vitorioso. Deixe que essa certeza transborde do seu coração agora.
Se você sente que a sua visão foi renovada e que hoje você vê além das dificuldades, escreva nos comentários: eu vejo a glória de Deus em meu caminho. Ao fazer isso, você confirma a sua vitória e inspira outros a também buscarem o olhar do Altíssimo. A retidão que o Senhor ama não é uma perfeição externa, mas uma intenção sincera do coração. O Salmo 11 termina nos lembrando que o rosto do Senhor olha para os retos. Imagine o que significa ter o olhar do Criador de todas as galáxias focado especificamente em você, com amor e aprovação. Esse olhar é o que sustenta os santos no meio do fogo. Esse olhar é o que deu força a Davi para enfrentar o gigante e o que deu coragem a Daniel na cova dos leões. É esse mesmo olhar que está sobre a sua vida agora. Ele olha para os seus esforços, ele olha para as suas orações silenciosas, ele olha para o seu desejo de ser uma pessoa melhor. No olhar de Deus, você encontra a sua verdadeira identidade. Você é justo por causa da justiça dele. Você é reto por causa do caminho que ele traçou para você. Acalme sua alma e receba a unção de paz que encerra este ciclo de oração, mas que abre um novo ciclo de milagres em sua vida. Se este conteúdo tocou as profundezas do seu espírito, não deixe de se inscrever neste canal. Aqui, nós cultivamos a espiritualidade que transforma desertos em mananciais. Sua inscrição é o elo que nos mantém unidos nesta jornada rumo à prosperidade e à iluminação. Visualize agora as flechas do inimigo caindo quebradas aos seus pés. O fogo e o enxofre que o salmista menciona não são para você, mas para os laços que tentavam te prender. Tudo que foi arquitetado nas trevas para impedir o seu avanço está sendo desfeito pela luz que emana do trono celestial. O vento tempestuoso que soprava contra a sua casa agora se tornou um vento de favor, soprando as bênçãos do céu em sua direção. Você está entrando em uma estação onde o que foi plantado com lágrimas será colhido com cânticos de alegria. A justiça de Deus é a sua fiadora. Ele não deve nada a ninguém, e ele honrará a sua fidelidade de formas que seus olhos ainda não viram e que a sua mente ainda não pode processar. Sinta a cura interior completando-se. Traumas antigos, palavras malditas e sentimentos de rejeição são agora dissolvidos pelo amor inabalável do Pai. Você é livre. Livre para prosperar, livre para amar, livre para ser tudo o que Deus planejou. O Senhor prova o justo, e você foi provado e aprovado. A sua resiliência é o seu testemunho. A sua paz é o seu troféu. Não permita que o barulho do mundo lá fora roube o silêncio sagrado que você conquistou aqui. Leve esse refúgio com você para o trabalho, para as reuniões de família, para os momentos de solidão. Você é um templo vivo do Espírito. Compartilhe esta oração final com 3 pessoas que precisam urgentemente de um renovo espiritual. Ao compartilhar, você se torna um portador da justiça de Deus e um canal de luz para quem ainda caminha em sombras. Vamos expandir este reino de esperança juntos. Agora, levante a cabeça. Olhe para o horizonte com a certeza de que o melhor da sua história começa neste exato segundo. O Senhor é justo e o seu rosto olha para você. Sinta o calor desse olhar aquecendo a sua alma e iluminando cada escolha sua. Não há mais sombras, não há mais dúvidas. Há apenas o caminho reto que conduz à vitória plena. Você é um vencedor pelo sangue da aliança, e o Salmo 11 é o seu decreto de proteção eterna. Vá em paz, caminhe em luz e viva na abundância que o seu refúgio, o Senhor Altíssimo, preparou para você. O céu celebra a sua fé, e a terra testemunhará a sua exaltação. Considere a profundidade de tudo que vivemos nestes momentos. A oração não termina aqui, ela continua em cada atitude sua, em cada pensamento de gratidão e em cada gesto de bondade. O mundo melhor que desejamos começa na transformação do nosso próprio olhar. E hoje, o seu olhar se alinhou ao olhar de Deus. Guarde este vídeo em sua playlist de paz e retorne a ele sempre que precisar se lembrar de que o seu fundamento é inabalável. O Senhor está no seu templo, o seu trono está nos céus, e você está seguro na palma de sua mão. A jornada é gloriosa e a recompensa é eterna. Siga com fé, pois o Rei caminha ao seu lado. Vamos juntos! Nessa corrente de fé faremos nossa parte para termos um mundo melhor.